Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Bom galerinha, o assunto de hoje veio na live de ontem, olha só, em cima da hora aí, então vocês já sabem, né? Vai ser sem muito firula, sem muita coisa, né Todão? Vai ser um vídeo mais básico, só pra falar do assunto, subir rapidinho pra vocês terem o vídeo na quarta-feira, beleza? Ele veio através, na verdade, o insight pra fazer esse vídeo veio através de uma pergunta de uma inscrita lá na live, durante a live. Eu não vou falar exatamente sobre a pergunta e nem quem era a pessoa, obviamente, mas o assunto vai dar pano pra manga, beleza? Então, antes de começar, se inscreve no canal, clique em joinha, compartilhe o vídeo pelas redes sociais aí pra dar aquela força brutal pra gente, né, Todd? Se vocês quiserem, gostarem mesmo e quiserem conversar comigo, etc e tal, na vinheta de abertura eu vou deixar pra vocês as minhas redes sociais, beleza? Segue lá que a gente vai trocando uma ideia, beleza aí. Todão, você tá pronto? Vamos nessa aí? Então bota a vinheta! Bom, na verdade não é só essa pessoa que me fez essa pergunta, tá? Essa pergunta é uma coisa muito recorrente e parece que cada vez mais pessoas estão falando a respeito disso, pelo menos nas minhas redes sociais aí, tá? Aqui nos comentários do YouTube, no Facebook, etc e tal. Então eu acho que tá mais do que na hora de eu falar sobre isso, tá? Eu sempre falei, na verdade, de uma forma um pouquinho mais velada, principalmente nos vlogs ou naqueles vídeos que eu fazia de reflexões do Nino Denani nas sextas-feiras, né? Mas hoje eu vou fazer um vídeo de quarta sobre isso e acho que vai ser bem legal para vocês. A gente vai falar sobre a preguiça da galera e o processo de trocas equivalentes da alquimia, beleza? Então, pega papel e caneta e anota que o vídeo tá, ó, daqui. Bom, nós vivemos em um país, né, ou numa sociedade, eu não sei se isso só acontece no Brasil ou acontece em muitos lugares, mas as pessoas com quem mais eu tenho contato são brasileiros, né? Então eu vou falar de um modo geral do Brasil aqui. A gente vive num país onde as pessoas estão aparentemente ficando cada vez mais preguiçosas, tá? Isso se reflete em todos os campos da nossa sociedade, assim. As pessoas estão ficando preguiçosas na política, as pessoas estão ficando preguiçosas na escola, as pessoas estão ficando preguiçosas no seio familiar, as pessoas estão ficando preguiçosas de tudo que é lado. Vocês querem exemplo? Eu vou dar exemplo para vocês porque aqui é assim, né, Tório? A gente fala e mostra o negócio que está acontecendo, né? Então, olha só quando às vezes olha só. Antigamente era bem comum, né, por uma série de tabus aí, ok, eu entendo que existiam tabus que não eram tão legais, tá? Mas vocês podem ver que antigamente as pessoas tinham mais disponibilidade para, por exemplo, fazer um relacionamento dar certo, né? Tinha um camarada, ele se relacionava com a camarada, ou o camarada com o camarada, ou a camarada com a camarada, enfim, não importa. Mas eles tinham disponibilidade de fazer a coisa dar certo. Eles se afinavam por alguma coisa, seja lá qual for, e os erros que iam acontecendo ao longo do caminho iam sendo trabalhados para que as pessoas crescessem juntas, né? E eu não estou defendendo casamentos forçados. Aconteciam com frequência, as pessoas nem se conheciam na maioria das vezes, mas ao longo da vida elas aprendiam a gostar uma da outra e chegavam em algum determinado momento desenvolvendo um laço de amor, saca? Eu não estou falando, de novo, eu vou ressaltar outra vez, que essas coisas são positivas. O que eu estou falando é a relação entre as duas pessoas num relacionamento desse. As pessoas não têm mais disponibilidade para ajudar a outra a ser uma pessoa melhor e nem para se mudar para ser melhor. Ela sempre espera que o outro seja outra coisa, seja aquela pessoa perfeita, o príncipe encantado, o Todd das Neves, né? Que a pessoa seja perfeita e não alcançando o nível de perfeição, o relacionamento é desfeito sem dar chance para nenhum dos dois se consertar aí, porque a paciência, na verdade a preguiça está cada vez maior. No trabalho é a mesma coisa, gente. Você entra numa empresa, sacou? Você entra lá no trabalho, você quer, entra, a pessoa te chama para reunião lá, para entrevista. Ela fala assim, ó, o emprego é X, você vai ganhar X. Aí você entra no emprego fazendo coisa X, ganhando coisa X. Daqui a 3 meses você quer fazer X e ganhar Y. Isso não vai acontecer, tiozinho, porque você só tem que ganhar dinheiro quando você faz coisas relevantes para isso, né?
Então, na verdade, você tem que fazer mais coisas, trabalhar mais para ser notado pelo seu chefe, para aí você ganhar um aumento, uma promoção ou alguma coisa assim. Mas como é que funciona no Brasil? No Brasil as pessoas fazem exatamente o oposto, elas entram no emprego que foi acordado que você vai fazer X e ganhar X, começam a produzir. Aí em determinado momento ela fala assim, eu quero começar a ganhar Y, e aí ela faz meio X, ela faz tipo uma espécie de greve individual, porque é mais fácil, né, você fazer uma greve individual, aí você é mandado embora ou o seu companheiro do lado é promovido e você acha que está sendo injustiçado, mas é porque na verdade você é um otário, e é isso, ponto, acabou, não tem outra coisa aí, não tem outra questão. Bom, na escola eu não preciso nem falar, né, gente? Na escola está cada vez mais difícil você convencer as pessoas que elas precisam pensar um pouco, se disponibilizar, pesquisar coisas e aprender efetivamente. Né? Toda vez que eu vou a uma reunião de pais e mestres da escola da Biblos me dá desespero, velho, porque os pais imaginam que os professores vão fazer uma fórmula mágica para o conteúdo entrar na cabeça dos alunos sem que eles se esforcem em nada, tá ligado? E não acontecendo, são os professores que são os culpados, cara, isso não faz o menor sentido. Mas enfim, a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais preguiçosa, e falando na magia de colocar a cabeça as coisas na cabeça dos alunos, eu cheguei no ponto que eu queria. Com uma certa frequência, pessoas têm me procurado aí para fazer magias para resolver problemas, tá? Problemas babacas, bestas, imbecis. Eu sempre que entro nessa relação, eu lembro muito do Kardec conversando com o Espírito da Verdade, se é que isso realmente foi verdade, né? O Espírito da Verdade sempre foi muito grosseiro com o Kardec, muito direto, na verdade, na relação para responder perguntas. Isso por quê? O Kardec ele é um educador, ele estabeleceu e criou perguntas a serem feitas para o Espírito da Verdade de forma a educar, ensinar as pessoas que estão no meio dele. Então ele tentou meio que cobrir todas as possibilidades. O Espírito da Verdade, por sua vez, imagina-se que é um espírito bem elevado, né, um elementar, então, ou em vias de se tornar um. Então quando ele abordava esse tipo de coisa com Kardec, ele dava respostas diretas, beirando a estupidez. Falava assim, mano, você já me perguntou isso, idiota, você tá me perguntando de novo por quê? Você não entendeu ainda? Você é tão burro a ponto de fazer isso? Enfim, né, as pessoas têm me procurado com respeito de, Nino, como é que eu faço magia pra aprender? Magia pra estudar, magia pra arrumar emprego, magia pra conseguir mulher, magia pra doença, magia pra isso, magia pra aquilo. Como é que eu faço? E na maioria das vezes as pessoas me perguntam da seguinte forma, Nino, eu tenho um problema de coluna. Você tem uma magia simples de eu fazer para resolver meu problema de coluna? E aqui agora a gente entra na questão da troca equivalente. Processo de trocas equivalentes é um nome alquímico, né? Na verdade é o nome da química, da física, mas ele começou aparentemente com os alquimistas medievais aqui do Ocidente, né? É um processo que fala meio que toda a fórmula que você vai fazer, todo o preparado, você vai pegar um preparado, você vai destilar esse preparado. Se você tem 500 ml de preparado, você vai ter duas partes de 250, você vai ter o equivalente a 500 ml separado em partes, tá? Ou seja, você sempre vai ter o total o total sempre vai ser a soma das partes. É meio isso, tá? Vocês sabem também que alquimistas, eles usam as parábolas físicas e químicas para falar de processos espirituais e místicos, né? Então, o processo de trocas equivalentes veio para o nosso lado também para explicar uma coisa bem legal. Vocês já devem ter ouvido falar isso, para quem é mais ligado na cultura oriental, a partir do mangá Fullmetal Alchemist, que dá uma amplitude bem bacana nesse termo a respeito da questão dos poderes dos meninos lá. É uma coisa bem legal. Você só tem aquilo que primeiro você deu. Isso baseia toda a questão de, por exemplo, sacrifícios que a gente tem ao longo da história nas mais diversas culturas, tá? Quando você quer uma coisa muito difícil, você precisa sacrificar uma coisa muito difícil, né? E sacrificar nem sempre é morte, tá? Às vezes é você dar em louvor. Por exemplo, os sacrifícios feitos pelos antigos fazendeiros judeus nem sempre eram cabras. Às vezes eles colocavam grãos em holocausto. A história do Caim e do Abel, um deles ofereceu grãos, né? O que é colocar grãos no holocausto? O holocausto é você pôr fogo na coisa. Então você pegava um tanto de grão, colocava numa fogueira, que o negócio virava fumaça, e eles achavam que a fumaça dos grãos queimados chegavam a Deus, porque para eles Deus estava no céu. Ao longo da história, por exemplo, se você vai para os maias, incas e astecas, você às vezes precisava fazer, eles achavam, um sacrifício de uma coisa muito importante para você conseguir, por exemplo, chuva para a colheita florescer, para você alimentar toda a aldeia.
é um pedido muito complicado, então você precisa ofertar uma coisa muito complicada. Para a cultura deles, a coisa muito complicada era o coração de um guerreiro valoroso da tribo vizinha, da tribo inimiga. Eles capturavam esse cara, matavam em sacrifício e ofereciam um coração. Para os vikings, né, o povo nórdico da Europa mesmo, né, não da ilha, da Inglaterra, da Europa, a coisa mais importante para o chefe tribal era o cavalo dele. Então ele ofertava a morte do cavalo dele para Deus, para Odin, para sei lá quem, para fazer as coisas que eles precisavam. E essa importância vai variando, né? Na Idade Média a gente tem a figura do primogênito, ou nos povos judeus antigos a figura do primogênito. Depois a gente tem a figura das virgens, enfim. Isso vai mudando de caso para caso, isso não importa tanto para o vídeo de hoje. Importa vocês saberem que a lei da troca equivalente, ela fala que você só vai ter o que você dá. Você tem aquilo que você deu primeiro. Se você quer a educação das pessoas, você tem que ser uma pessoa educada. Se você quer a honestidade das pessoas, você tem que ser honesto com as pessoas. Se você quer que o Todd seja legal, você tem que ser legal com o Todd. Não tem outra forma de você fazer com que o mundo reaja a você, a não ser dando para o mundo primeiro o que você quer de volta. Bom, beleza, né? Chegamos onde eu queria. Então eu já falei isso 3 vezes, né? Mas é realmente isso, é a escadinha do negócio aí, né, Todd? É a escadinha do conhecimento que a gente vai trilhando para chegar onde eu preciso. Não é assim que tem que ser? Então vamos construir o conhecimento junto. Com tudo isso que eu falei até agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe uma fórmula fácil de você conseguir alguma coisa difícil. Algumas dessas fórmulas já são até bem conhecidas. Por exemplo, a pessoa que me pediu uma magia para estudar. Qual que é a melhor magia para você estudar? Senta a bunda na cadeira e estuda. Senta a bunda na cadeira, lê os livros, faz os exercícios, tira suas dúvidas com seus professores. Não tem fórmula melhor de você realmente aprender um conteúdo do que você pesquisar a respeito dele. Pesquisar dá trabalho, dá. Foda-se, é assim que vai ser, filho. Se você não fizer isso, você vai aprender que a Terra é plana, que Deus criou o mundo, que, sei lá, essas porra toda aí que tem por aí. Aliás, só um adendo ao assunto aqui, tá? Isso é tão evidente, por exemplo, né? Porque eu até entrei nessa discussão um tempo atrás aí. Hoje em dia a gente tem mais número de avistamento de OVNIs entre pessoas que não são as pessoas que ficam olhando para o céu o tempo inteiro. Por quê? Porque as pessoas que não ficam olhando para o céu o tempo inteiro, ou seja, que não são estudiosos do cosmos, né? Que não são astrônomos profissionais ou amadores, eles não estudam a respeito do que o céu pode demonstrar para a gente. Então qualquer coisa que eles veem é um OVNI, um objeto voador não identificado, que não implica necessariamente em ser um disco voador ou um ET. Só quer dizer que você não sabe o que você está vendo, né? A própria sigla diz. Entre os acadêmicos e os astrônomos amadores, você tem um número de avistamento de OVNIs muito pequeno. Por quê? Porque os caras passaram muito tempo estudando o que o céu pode demonstrar para você. Então, quando eles olham, eles sabem o que estão vendo. Nino, eu quero um amor. Como é que eu faço para ter um amor? Você precisa fazer uma coisa difícil, cara. Se você quer um amor e você considera que a aquisição desse sentimento, desse relacionamento é uma coisa complicada para você, então você tem que ofertar ao universo, digamos assim, uma coisa muito difícil. Você tem que se mudar, velho. Você tem que deixar de ser idiota, tá ligado? Deixar de ser babaca. Você tem que se tornar uma pessoa cujas pessoas gostariam de estar perto. Você tem que se tornar uma pessoa desejável. E isso vai fazer você abrir mão de um monte de coisas. Esse será o seu sacrifício para esse objetivo, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito de andar de calça de moletom, camiseta rasgada e foda-se, eu não faço barba, essas porra toda, sacou? Mas, se eu quisesse um relacionamento, eu precisaria mudar essas coisas. Então eu mudei meu jeito de vestir, mudei meu jeito de falar, mudei meu jeito de andar, para me tornar uma pessoa aprazível àquelas pessoas que eu queria conquistar. Por exemplo, cabelo comprido, esse cavanhaque aqui que eu tenho, tatuagem, isso tudo é construção da Ana Lídia, né? É uma pessoa que eu amo. Eu quero que ela seja agradada também com a minha estética. E para isso eu fiz certas concessões. Deixei meu cabelo crescer, minha barba fica aqui e me tatuei, porque ela gosta. Nino, isso vai contra os seus princípios, contra não sei o que lá. Para mim foi um sacrifício suficiente para manter a relação que eu tenho com a Ana Lídia. Um casamento, voltando ao primeiro assunto, é uma série de concessões, uma série de sacrifícios que as duas pessoas têm que fazer para manter a coisa coesa, né? A Ana Lídia deixou de ir nos seus pagodes da vida que ela gostava. Em contrapartida,
eu deixei de passar as noites jogando os videogames nas lan houses da vida, ou agora, né, na internet da vida. A gente vai dando coisas. A Ana Lídia, por exemplo, não come carne, ela não gosta. Eu deixei de comer carne ao longo do tempo para acompanhá-la. Em contrapartida, algumas outras coisas que eu gosto de fazer, ela começou a fazer também, para ficar comigo, sacou? A gente foi cedendo espaço um para o outro. Ela foi aprendendo a gostar das coisas que ela não gostava. Por exemplo, ela não gostava de comida mexicana, hoje ela adora. E eu não gostava de comer só vegetais, e hoje eu gosto, né? Então, a gente vai fazendo concessões. É o meu sacrifício e o sacrifício da Ana para um bem maior. Uma vez entrou em contato um camarada comigo aqui, só para falar o terceiro exemplo para vocês terem ideia, porque já deu um tempo bastante aqui, falando assim para mim: Tio Nino, eu vi que você tem lá na OGON, na Ordem do Grande Oriente, tratamentos de cura, né? E eu tenho que contar uma história para você, porque todo mundo que entra em contato comigo sempre tem uma história para contar. Aí ele falou o seguinte: olha, eu tive um problema nas costas do meu trabalho, que era de muito braçal, carregar peso, etc e tal. Aí eu fui no médico fazer um tratamento, o médico me passou um tratamento, mas eu achei que não, parei no meio e foda-se, né? Quando a dor parou eu não fui até o fim, parei no meio, foda-se, e fui lá. Aí dias atrás eu voltei, fui pra academia, resolvi pegar uns pesos, essa dor voltou nas minhas costas e agora de forma fodástica, né? Voltou muito mais ampliada. Eu fui no médico, ele me passou um tratamento, mas eu tô meio com preguiça de fazer. Palavras dele, tá? Eu não tô exagerando. Porque exigia fisioterapia, RPG, uma série de coisas e ele tava com preguiça. O cara chegou: Nino, você tem uma magia que pode fazer para me ajudar? Eu falei: não. E nem poderia ser de outro jeito, sabe por quê? Porque o cara era um preguiçoso, ele não fez os tratamentos médicos porque os tratamentos médicos exigiam dele certas coisas que ele não estava disposto a dar, nem pela própria saúde. Aí o cara me acionou, eu ia dar pra ele, sei lá, se eu dou pra ele um tratamento aí, 10 sessões, 10 cirurgia espiritual, 10 banhos de erva, 10 pedrinhas de sal grosso, o cara não vai fazer o que eu falar. E aí quem vai ficar com a má fama sou eu, pela preguiça dele. Porque brasileiro tem outra mania também, né? Colocar a culpa das coisas que eles fazem merda nos outros. Eu convivo com esse tipo de coisa, na verdade todos nós convivemos com esse tipo de coisa, né? Mas eu convivo com esse tipo de coisa, por exemplo, na Ordem do Grande Oriente, né? Lá na Ordem do Grande Oriente a gente tem é assim, ó. Por causa dos vídeos aqui que a gente tem feito, né? Dessas quase 18 mil pessoas que estão acompanhando a gente aqui, e são 18 mil pessoas que são ali fiéis, né, digamos assim. Fiel não é a minha palavra, mas estão assim sempre com a gente, gostam pra caramba do que acontece aqui. Elas acabam se interessando, falando assim: olha, o Nino tem uma proposta de estudo, vamos ver o que ele está fazendo. E acabam se inscrevendo na Ordem. Então eu tive uma quantidade muito grande de inscrições na Ordem e uma quantidade muito grande de desistências da Ordem. Por quê? A Ordem do Grande Oriente Místico, ela é um negócio que é hermetista, que vai puxar o que eu puxo, tá ligado? Não só tem a qualidade, ela tem o fundamento de ensino hermetista, mas a forma de ensino do Nino Denani. Então, o que acontece aí nessa brincadeira? Você tem coisa pra caralho pra você ler, coisa pra caralho pra você escrever, coisa pra caralho pra você produzir. Então você tem uma carga muito grande de estudos a serem feitos. Tem quase um livro por mês para ser lido, de cunho ocultista. Um livro por mês para ser lido e uma monografia a ser feita por livro. Então as pessoas que entram lá achando que é o Samba do Crioulo Doido, que eu vou dar o segredo do universo em 15 minutos para ela, tipo o segredo, sabe o livro O Segredo? As pessoas se ferram muito. E aí elas veem que tem muita coisa para ser feita e desistem do negócio, né? Eu espero que isso aconteça, na verdade. Hoje em dia a Ordem está meio dividida assim, ó. De 100% das pessoas que entram, cerca de, sei lá, 50% param no teste de entrada, então as pessoas fazem um teste e não entram, ou desistem mesmo no teste. Cerca de 30% param na primeira monografia, elas entram, olham a monografia e desistem. E o resto continua com a gente, pelo menos por enquanto está acontecendo assim, né? E só não fazem isso por quê? Porque eles esperam que as coisas caiam no colo deles, e as coisas não vão cair. Principalmente de mim, porque eu prezo, eu sempre falo, eu prego que você só consegue coisas boas quando você se esforça para que elas aconteçam. Você só dá valor para o brinquedo que você ganha quando você dá valor para aquele brinquedo. Você só acha o churrasco do fim de semana legal porque é difícil de fazer. É sempre assim, nada que é fácil tem mérito. Nada que é fácil vale a pena. E isso para tudo na sua vida.
Eu até podia entrar nessa questão, naquela relação do karma, tá ligado? Tipo, porque você fazer isso vai te dar um karma X, vai te dar um karma Y. Mas eu acho que nem precisa, eu acho que eu já me fiz claro nessa situação aqui. Para certas coisas na vida, gente, não existe atalho, não existe coisa fácil de se fazer. Magia não tá aqui para isso. Aliás, muito pelo contrário. A magia muitas vezes ela acontece na nossa vida para deixar a vida mais difícil, né? Não sei quem de vocês já leu, mas todos os nossos iniciados do curso da Escola Grande Oriente Místico e da Ordem já leram o mito da caverna de Platão, né? O mito da caverna de Platão ele fala o que, resumidamente? Que a partir do momento que você encontra a luz do conhecimento, a sua vida deixa de ser a mesma. Você começa a pagar pelos pecados de ter conhecimento sobre aquilo. O conhecimento é uma maldição e não necessariamente uma coisa boa. Porque a partir do momento que você sabe que o negócio, por exemplo, está errado, você fazer aquele negócio te incorre numa culpa muito maior. Quando você pagava pela ignorância, o negócio era um pouco mais, né? É que nem criança quando faz arte, sabe? O negócio a gente passa meio a mão na cabeça. Depois que ela começa a entender o que está acontecendo, aí não dá mais para fazer isso, né? E a magia, ela acontece, magia vem do... O vocábulo magia vem vem de magi. Magi é o mesmo radical da palavra magistério. Magia é conhecimento. Quando você conhece, mais você é responsável por você. O caminho da magia é difícil exatamente porque tem uma carga muito grande de conhecimento a ser adquirido. Magia é a aquisição de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, pode apostar e escrever o que eu estou falando aqui para vocês. Quanto mais conhecimento você tem, mais difícil sua vida fica. Porque mais dúvidas vocês vão ter, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que entram lá na Escola Grande Oriente Místico já perdem completamente parâmetros e noções do que é bem e que é mal, cara. Porque bem e mal é uma questão moral pra gente. Mas será que a moral realmente fala o que é bem e o que é mal? E da onde essa moral vem? Por que a gente tem essa moral? Por que não pode ser outra? Isso é conhecimento. Bom, galera, espero que tenha ficado claro aí para os preguiçosos de plantão aí por que eu me recuso muitas vezes a fazer certos tratamentos com vocês, por que eu geralmente zoo as pessoas que vêm atrás de magia para essas coisas mais bobas e por que a magia realmente é um caminho meio difícil da gente trilhar. Espero que tenha ficado bem claro. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, clique em joinha, propaga os vídeos pelas redes sociais aí, para a gente ter cada vez mais inscritos, cada vez mais perguntas, cada vez mais coisas legais para a gente fazer aqui. E tchau!